chegou aquele momento tão aguardado por todos nós. Eu, pelo menos, não vejo a hora que chega esse momento, esse encontro marcado com você, nosso telespectador tão querido. Está começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Gente, quem é que não gosta de patchwork? Pode ser um caminho de mesa, jogo americano, bolsas, uma infinidade de peças que tem um tamanho de um bom gosto. E hoje quem ensina é a rainha. A rainha do patchwork no Brasil, se não é no mundo, Ana Consentino. Falei mentira? Porque a Ana é aquilo que ela me explicou da outra vez. Como ela foi professora de geometria. Isso. Então ela sabe manusear muito bem as réguas, o desenho fica maravilhosamente bem. Agora, hoje, na verdade, nós somos em 3. Eu, a Ana com a técnica do patchwork e a nossa máquina maravilhosa que está bombando no mercado, porque ela é muito linda, é muito prática, é portátil, que é a nossa Elna Silfan, e eu logo já dou mais explicações sobre a máquina. Você vai utilizar então a nossa Elna Silfan para poder fazer o patchwork de hoje, não é, Ana? É uma máquina muito gostosa, Cláudia, e ela é robusta, é uma máquina que ela aguenta. Então você, para fazer alça de bolsa, ela é muito legal. Ela é firme. E a gente olha, pequenininha, cabe em qualquer lugar, mas tem essa robustez, é uma máquina que ela não é muito cara e ela aguenta o tranco. Eu falo que é uma máquina que, para você fazer alça, para você fazer bolsa estruturada, ela fica bem legal. É uma máquina que aguenta mesmo. Que gente, e não requer muitos cuidados para você trabalhar. E eu sei como você é exigente, para você dar o seu aval. A gente vai sempre pesquisando, vai sempre procurando, né? E realmente ela vale a pena, sim, viu? Hoje, Ana, a aula vai ser essa bolsa, que tá muito linda. Isso, essa bolsa foi que nós conversamos na nossa última aula, né? Graças a Deus, a gente estava até conversando com a Angélica, o pessoal aí antes nos bastidores. Graças a Deus o patchwork está muito legal no Brasil. E o que está acontecendo? Os empresários estão investindo no segmento. Tanto os empresários de tecido, de máquinas, de réguas. E pensando nisso, juntamente com um desses empresários, nós trabalhamos uma régua que a gente está trazendo, é lançamento também, está trazendo para o mercado nacional, uma régua para fazer o entrelaçado. Essa régua... Mostra aqui pro Maurício. Essa régua, olha, na imagem dá para ver bem, olha. Essa régua, você consegue fazer o entrelaçado dessa bolsa, que é a nossa aula de hoje. E a gente consegue fazer também, com a mesma régua, eu fiz esse da preta, olha. Olha que bolsa bonita, é uma bolsa dupla, olha. Que legal, gente, ó. Futuramente eu trago ela, se você virar, olha, são 2 bolsas em uma, olha. Depois eu trago para uma próxima aula, a gente traz ela. Nossa! Mas cabe o mundo aqui dentro, cabe o mundo. Aqui, olha, zíper aqui. Eu tenho 3 repartições. Tem 3 repartições, são 2 bolsas em uma, né? Que bárbara, E é a mesma régua que eu trabalhei, eu fiz uma bolsa maior, tá vendo? A proposta nossa hoje é uma bolsa para passeio, uma bolsa para fazer compras, para ir ao mercado. A gente tem que ir bem charmosa, né, claro. Cláudia? A gente mulher gosta de bolsa, né? Então, nossa proposta é uma bolsa hoje bem prática, simples. E eu coloquei assim, zíper, coloquei outras coisas para explicar para as meninas como utilizar a máquina também. E é bem bacana porque a bolsa, quando é de tecido, eu até conversei isso com a Angélica, Ana, a gente pode andar, bater perna à vontade, que não cansa e ela não fica batendo no seu corpo, né? Isso. Não machuca. É fundamental você ter uma boa bolsa de tecido. E a gente sempre preocupada em colocar um zíper, alguma coisa, para poder... mais segurança, né? Coloca uma carteira, então fica tranquila. Tem 2 zíperes na bolsa. Então, aqui eu tenho olha, se os meninos puderem mostrar, é um entrelaçado também. Foi feito, que futuramente vai ser uma outra bolsa, tá vendo? Olha. Olha que bonito que fica para fazer. Lindo. Você olha, você não tem ideia nem por onde começa, né? E é uma coisa muito simples. Para fazer esse entrelaçado, o que eu vou precisar? Eu vou emendar... Aqui, olha, se o Maurício conseguir mostrar para eu poder explicar, olha, a régua ela tem 3 medidas. Ela tem 3 medidas. Ela tem esse traço mais escuro, tem o pontilhado e o pontilhado menor. Deixa eu ver se eu consigo virar. Isso, olha. Tem três tracejados, tá vendo? O escuro, o pontilhado médio e o pontilhado mais estreito. Eu vou trabalhar com esse pontilhado preto, de linha contínua. Esse pontilhado, o quadrado central, ele mede 3,5. 3,5 mais a largura de pé de máquina, que dá 1,5, meio 75 para cada lado, dá 5 centímetros. Então eu vou cortar faixas a partir desse quadrado.
Então, se esse meu quadrado tem 3,5, 3,5 mais 1,5, 5. Então, eu vou cortar faixas de 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar, vou escolher 2 tecidos de cores contrastantes. No caso aqui, eu escolhi o verde e o azul. O azul e o verde. Ficou lindo, hein? Que bom gosto. Peguei obrigada, Cláudia. Peguei um batique e um azul mais seco. E vou trabalhar com a cor de fundo. Eu vou trabalhar, no caso dessa nossa bolsa, eu vou trabalhar com o neutro. Nada preta, eu coloquei fundo preto. Então, a cor de fundo do trançado é o que determina, são essas cores aqui. Então, o que eu fiz? Emendei 3 faixas de 5 centímetros e eu vou fazer o seguinte, vou pegar a minha régua de corte, vou alinhar o tecido e vou cortar 5 centímetros. Venho aqui, base, o ângulo certinho, ó. Reto aqui e reto aqui. 5 centímetros. Venho aqui, abro meu cortador e para cada quadrado eu vou cortar 2 faixas de 5. De 5. Repetindo, no ângulo de 90 graus. A base aqui, reto, mão firme, tirei. Corto, eu vou formar quadrados, vou formar nine pets que a gente fala, né? Venho aqui e aqui. Se eu estou trabalhando com esse verde aqui, eu vou vir e vou colocar a cor contrastante aqui, olha. Vou fazer isso daqui. Perfeito. Vou formar um quadradinho. Ana, vamos falar um pouquinho da outra menina? Nós somos em 3 hoje, você e ela. Pode, vamos sim. Enquanto você vai Olha falando... que legal, gente, porque é tão importante a gente ter o aval dessas pessoas como a Ana Cosentino, que entende muito de costura, é uma baita professora, entende, tem muita segurança no que fala. Então, quando ela dá o aval para essa máquina, inclusive para você que não tem menor habilidade, né, Ana? As pessoas que estão se iniciando, ela é básica, bárbara, fundamental. Para quem já tem experiência, vai trabalhar com uma máquina que tem uma super robustez. E fora que ela é muito bonita, esse tom de rosa com laranjinha ficou super bonito. É claro que eu tô falando da nossa Elna Silfan. Gente, eu vou falar das funções dessa máquina, bem rapidez aqui para que vocês possam entender. Primeiro, o que ela vai fazer é aquelas funções básicas. Quais são? Consertos, serzidos, pregar botão, zíper, acabamentos, aplicações, inclusive a aula de hoje, que é o patchwork. São 15 pontos de costura, que depois a gente vai mostrar um com a Ana ali, pelo menos 1 ou 2, um caseado de 4 passos, o comprimento máximo do ponto 4 milímetros, braço livre para costuras tubulares, retrocessos de pontos para reforçar a costura, tá aí a robustez da máquina, 2 níveis de altura na alavanca do calcador, fácil visualização dos tipos de pontos disponíveis. Ó, você fala, eu não estou enxergando muito bem, sabe, Cláudia? Mas olha aqui, não é, Ana? As cores são lindas, né? Lindas, não tem como a pessoa se perder nem pensar. Olha, a alça para transporte, a capa protetora, fundamental, até para quem mora em praia. Você sabe como é importante você mantê-la longe de maresia, de umidade. Tem essa capa aqui também para quem mora em cidades de uma forma geral. Velocidade, 750 pontos por minuto e tem 2 voltagens, a sua preferência 110 ou 220. Agora tem uma promoção hoje muito legal, que é o seguinte. As 100 primeiras pessoas que ligarem, comprarem a nossa Elna Silfan, vão ganhar de presente a régua que a Ana está mostrando pra gente hoje, onde você vai poder criar essa bolsa que ela está mostrando na aula, tudo no passo a passo e muitas outras peças, porque é um trançado super fino, extremamente bonito. Mas atenção, apenas e tão somente para 100 primeiras pessoas que ligarem e comprarem agora, hoje já. Gente, esgota rapidamente. 0 operadora 11 3382 2000 e também pelo site vitrinedoartesanato.com.br. Que gracinha você mandar a régua. Corram, as meninas corram, porque como é lançamento, não está em todos os lugares essa régua. Então, quem comprar a máquina realmente vai ter um belo presente aí. Não apresentar, Ana. E olha, eu havia te interrompido rapidamente, então você cortou. Eu cortei as tiras de 5, as que estão costuradas, emendadas, né? Uma dica que eu esqueci de falar: passa costura aberta. Facilita bastante, tá? Na parte de trás, passa costura aberta. Tá. Cortou, vou fazer os tons contrastantes. Então, onde está o azul, coloquei o verde. Onde está o verde, coloquei o azul. Venho para a máquina é muito simples. Eu gostaria até, inclusive, de mostrar, se os meninos quiserem mostrar aqui, olha, que às vezes essa máquina, as meninas ficam, mas onde que está a caixa de bobina, Ana? Eu não sei onde está a bobina.
Então, olha, ela é muito simples. Você puxa, você tá vendo? Vem aqui, abre, olha. Lembra aquelas máquinas nossas, no tempo das nossas mães, as máquinas mais antigas? Por isso que eu acho ela legal. Ela tem a caixa de bobina toda de metal. Então, você põe a bobina, olha, uma dica que eu vou dar para vocês. Sempre o fio da bobina para sua esquerda. Vem aqui com o fio de bobina para sua esquerda, encaixei aqui, olha, encaixei, passo no dentinho e vou passar na tensão da bobina. Ok. Ó, vou fazer de novo para mostrar para vocês, ó. Lado esquerdo, vim aqui, coloquei, passei e encaixei aqui, olha, na tensão. Passar o fio aqui, ó, é muito importante. Seguro e encaixo, olha. A hora que ela faz um tec, agora basta segurar o fio de cima, olha, e puxar. Já tô com a minha máquina pronta para... Ela é muito simples de usar, ó. Fechei. Essa é uma dica, não deixem aberto, tá? Fecha e encaixa. Tá prontinha para usar. Muito fácil, prática para usar. Aí o que eu vou fazer? Vou vir aqui, não preciso nem alfinetar. Um sobre o outro, direito sobre direito. Largura de pé de máquina, olha. Vim aqui, largura de pé de máquina. Aquela dica que eu sempre dou. Segura o fio, ó. Olha o barulho dela com uma máquina macia, olha. Não fica gritando no ouvido, fica né, isso. Bárbara? Vem, tem o cortador lateral, tirei, passo a costura aberta. Ok, eu já perfeito. trouxe um adiantado aqui para mostrar para vocês, olha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar os meus 2 quadrados. Vou preparar 4 de um e 4 do outro. Se eu quiser aumentar, eu aumento a quantidade de peças, certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha. Vou pegar essa minha placa que ela gira, que é mais fácil. Venho aqui, apoio o meu tecido, deixa eu virar melhor para o Maurício pegar a imagem. Vim aqui, coloquei na posição, vou pegar a minha régua, esse quadradinho preto, eu vou centralizar bem aqui. Deixa eu procurar a melhor posição para vocês, para poder mostrar essa régua. Tá reto aqui, vou vir com esse quadradinho preto aqui e vou centralizar ele aqui, olha, bem aqui no centro. Vim aqui, centralizo bem aqui. Olha, essas 2 linhas pretas, deixa eu tirar um pouquinho para mostrar. Essas 2 linhas pretas aqui, eu vou puxar para a linha vertical aqui, olha. Centralizei o quadradinho central e essas 2 linhas. Aí basta eu apoiar a mão e cortar, ó. Tirei, giro. Nossa, que aula boa, Ana. Olha. Eu tô assistindo aqui, assim, do seu ladinho, fico olhando o monitor e acompanhando a imagem. Perfeita, muito boa. Olha. Girei. Essa sobra aqui, eu vou ser bem sincera para você, a gente não joga fora não, eu tenho dó de jogar. Então o que a gente faz? A gente emenda, olha. Se você emendar um no outro e corta um outro retângulo, você tem mais uma peça que consegue fazer uma outra bolsa. Perfeito. Então basta você emendar e cortar um outro retângulo do mesmo tamanho. Então o que eu vou fazer? Eu vou preparar vários quadrados desse daqui. Eu cortei esse daqui nessa posição. Pro outro, o que eu vou fazer? Eu vou virar, eu cortei nessa posição, certo? Certo. Pro outro, eu vou virar a régua do avesso, venho com a régua do lado. O primeiro, eu cortei assim, olha, nessa posição. Se reparar, eu pus daqui pra cá, certo? O que eu vou fazer nesse daqui? Eu vou girar a régua ao contrário e vou, a ponta que tava aqui, ó, repetindo, ó. Observa aqui que a ponta tá aqui embaixo. Correto. Quando eu ponho a régua ao contrário, eu giro a régua ao contrário, ela vem pra cima, olha. Ah, perfeito. Então, de uma cor eu risco com a régua num lado e da outra cor eu risco com a régua do outro lado. Olha. Que régua boa, hein, Ana? Ela tem de 2 tamanhos. Ela tem do tamanho maior e tem do tamanho menor. O tamanho maior... a gente consegue fazer colchas, caminhos de mesa, é bem legal, viu? Dá pra fazer bastante coisa. Então, o que nós vamos fazer aqui, olha? Se você observar, eu tenho 2 posicionamentos de quadrados com faixas. Você não imagina que de uma faixa emendada ele sai esse desenho. Não, se a gente olha como que a pessoa fez, né? Nossa, você fica imaginando como que foi feito, né? É isso que me encanta no pet, a possibilidade. Quer ver agora que delícia?
Agora eu venho aqui, olha. Eu tenho várias opções. Então eu tô com um do azul, um do verde, olha. Eu venho e faço isso, ó. Azul, verde. Azul. Olha. Aqui agora, olha. Azul. Perfeito. Verde. Olha isso, Olha. Dona Ana. Aí eu tenho, essa é uma opção de desenho. Se eu girar, se eu fizer isso daqui, ó, eu crio outro desenho, olha. Eu faço outro desenho. Fazendo vendo? as cores se encontrarem. Aqui, então aqui tá o verde. Sensacional. Se eu girar, eu vou ficar com o azul, com o azul. Bárbaro. Aí, certo? Ó. Então aí você faz a opção por qual você quer, aí basta costurar um sobre o outro. Aí o que nós vamos fazer? Eu já trouxe um aqui mais adiantado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar você também para fazer, sabe o quê? Vamos falar da Silfan, da Elna Silfan. O Ana, porque até então você fez um ponto básico aí de costura, né? Então quando a gente fala dessa nossa máquina, que é Bárbara e que ajuda a Ana e tantas outras pessoas no Brasil afora a executarem trabalhos lindos em casa, seja para você ganhar dinheiro, seja para você fazer trabalhos da sua casa, do dia a dia, porque ela faz consertos, prega botões, cerzidos, zíper, acabamentos, aplicações, tudo que a gente precisa aí no dia a dia de uma boa costura, além do patchwork. Eu mencionei agora há pouco que ela faz 15 pontos de costura, então tem pontos decorativos. Eu posso usar e abusar de você, Ana? Pode. Vamos lá? Olha, para trabalhar com ponto decorativo é muito simples. Você tem aqui, olha, a parte rosa, eu venho aqui nessa parte rosa e decido qual que eu quero fazer. Para trabalhar com os pontos do laranja, vamos optar pelos laranjas. Eu vou vir aqui, ó, vou passar a máquina pro SS, olha, bem aqui no centro do SS, que são esses pontos que eu vou trabalhar. Na parte de baixo, onde está o rosa aqui, vou trabalhar, escolher os do rosa. Vou optar por um desses daqui do laranja. Vim aqui e escolho qual é o ponto que eu quero. Vou fazer o ponto D, que é bem bonitinho esse ponto, é uma casinha de abelha. Olha. Tá. Vim aqui, peguei o tecido, olha, peguei um tecido qualquer branco. Ó, desci aqui, olha, ponto D, tá? No rosa, venho. Olha, eu praticamente não preciso fazer nada, a máquina faz sozinha, ó. Perfeito. Se você puser uma linha mesclada, fica bem bonito, dá pra trabalhar, fica bem bonito, olha. Olha que lindo. É que aqui no Gente, caso ela é eu estou bárbara. com uma linha azul, né? Mas uma linha mesclada fica bem bonito. Aí para trabalhar o caseado que as meninas fazem muito, olha, o ponto G vem aqui, levanto a agulha, vou fazer o ponto de caseado, ó. Que as meninas fazem bastante aplicação. Olha. Ó. Então ela é bem fácil. Muito bom. E o melhor, ela trabalha aqui, ó, o calcador, você levanta, olha, ela que é aquilo que a gente fala, né? Dois níveis de altura na alavanca do calcador. Isso, olha, tá vendo aqui, ó, tem uma altura, se eu apoiar, ela levanta mais uma vez. Então, isso é o legal que eu falei, para fazer alça, para fazer coisa mais pesada. No caso aqui, ó, tô com uma manta, olha, grossa, que eu cortei aqui, essa manta, que é a frente do meu trabalho, de 20 por 26. Então, eu recortei 20 por 26, vou vir aqui, vou apoiar em cima desse 20 por 26 a peça que eu trabalhei. Ó, só para finalizar aqui, a da nossa Silfan, é o seguinte, a Ana mostrou 2 pontos básicos aqui, um decorativo, na verdade, que é maravilhoso, o caseado, são 15 pontos de costura, tem a capa protetora, alça para transporte, eu ficaria falando horas dessa máquina, você pode escolher a voltagem, 110 ou 220, são 750 pontos por minuto, uma máquina extremamente moderna, robusta e ainda por cima lindona. E olha que legal, as 100 primeiras pessoas que ligarem e adquirirem hoje a Elna Silfan, quando eu falo hoje é questão de minutos, porque vai ganhar um super presente. Essa régua que a Ana está trabalhando hoje, esse trabalho de patchwork na bolsa maravilhoso, o trançado ficou show, é lançamento, vai receber de presente essa régua, mas tão somente para as 100 primeiras pessoas que ligarem e adquirirem hoje a nossa Elna Silfan. 0 operação
operadora 11 3382 2000 e também pelo site www.vitrinedoartesanato.com.br. Gente, eu fico quase doida, que o tempo começa a fazer assim, Ana, e é aqui, é acolá, eu quero aqui, vamos lá. Então, vamos lá para agilizar a nossa aula. Peguei a manta, né? Pode ser um forrobel, uma manta acrílica, uma manta resinada. E costurei a faixa em cima. Eu cortei faixa de 4 centímetros, pus em cima, apoio, direito com direito, venho aqui, costuro e viro, tá? Aí o que eu vou fazer? Vou agilizar, porque o nosso tempo vai muito rápido, né? Quando a gente faz o que gosta, vai muito rápido, né? Passa rapidez. Passa muito rápido. Aí o que eu fiz? Tenho já minhas faixas costuradas, venho com uma faixa de 4 centímetros, que vai ser o meu viés, costuro aqui e vou vir e vou costurar o meu zíper no tecido de forro um pouquinho maior, olha. Venho aqui, apoio um sobre o outro, passo uma costura aqui e vou girar, e ele vai ficar já embutido aqui, olha. Por isso que eu já trago bem esmiuçado, porque... A gente vai conversando, né, vai falando, olha, já prendi o viés e prendi o zíper. Na parte de trás, eu corto outro tecido de forro maior, porque na hora que eu abrir o zíper, o meu bolso tem que estar fechado aqui, certo? Tá dando para entender? Perfeito. Tá? Fiz isso, a parte de cima, eu vou cortar a mesma largura, que aqui deu 18 centímetros, né? Venho aqui por 16. Certo? Venho aqui, pus um viés também, vou vir aqui e vou prender, vou alfinetar ele aqui, olha. Que eu vou fazer, isso daqui é a parte de baixo, que é a largura que eu tenho aqui por 36. Venho aqui, costuro, aqui, passo uma costura reta e estico. Deixo reto aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou quiltar essa parte. Se você olhar a parte de trás, ela vai ficar desse jeito aqui, olha. Então, para quiltar, o que eu faço? Eu ponho um tecido de forro inteiro, maior, e venho e faço um quilt reto ou um quilt matelaçado. No caso aqui, eu fiz um matelaçado, olha. Deixa eu tirar esse e mostrar aqui, esse daqui tá mais fácil. Não, tirei aqui. Olha como ficou bonito. Olha. O que eu fiz? Eu preparei a minha bolsa é essa parte da frente aqui, olha. Minha bolsa, a dica maior é no final que eu vou dar. Fiz a parte do tamanho que eu quiser, o zíper, certo? E aqui a parte de baixo. No final, se o Maurício conseguir mostrar, ele tá fazendo um malabarismo aqui, coitado. Ainda bem que eles são fortes, não? Olha, eu pus um zíper, olha. Por que eu pus um zíper? Porque eu vou fechar essa bolsa, vou fazer isso daqui, olha. Vou fechar essa bolsa e vou dobrar, olha, já trouxe uma aqui, olha. Eu fecho e dobro aqui. Você tá vendo? Eu dobro uns 7 centímetros mais ou menos. Olha por que interessante que fica. Na hora que eu desviro, aqui eu faço um acabamento de viés. É que eu não fiz para deixar de proposta mostrar para vocês. Faço ou um overlock ou um acabamento de viés. Eu gosto mais do acabamento de viés. Viro, olha. Quando eu viro, você pode fazer essa bolsa do tamanho que você quiser. Olha que legal que fica isso daqui. O zíper fica pra dentro, ó. O acabamento é um absurdo, né, Olha, Ana? o acabamento fica pra dentro. Bárbaro, muito bom. Ó. É uma outra forma de colocar zíper, olha. O acabamento fica pra dentro. Aí aqui, você pode pôr a alça da maneira como você quiser. Nesse caso aí, eu optei por pôr um ilhós e trabalhar com os metais. Mas você pode, se você não tiver na sua cidade, pode costurar a alça direto aqui. Você mede a alça na sua transversal, né? Deu mais ou menos 2,20 e você costura a alça ou você põe um ilhós, manda numa casa de aviamentos, põe um ilhós, como os meninos estão mostrando aí, com um mosquetão. Pode fazer alça forrada, pode fazer alça de couro e você fica com uma bolsa com 2 zíperes, um zíper externo e um zíper interno aqui também. Que é muito legal, né? Pra gente colocar a chave do carro, chave do carro, telefone. Até o celular, porque quando ele toca a gente não acha na bolsa. E é uma bolsinha segura, né? Sim. Porque tá fechada, você põe do lado do seu corpo. Então, passei uma bolsa boa. Então, foram algumas dicas que eu quis passar para as meninas da régua, da máquina. A bolsa foi toda feita com forrobel. O fato da máquina ter esse espaço de levantar, isso ajuda bastante
bastante para confecção de bolsa. Então, eu perfeito. garanto, olha, eu assino embaixo, pode comprar que a máquina realmente é boa. Eu faço a minha bolsa de carregar peso, tem alça de couro, eu costuro nela tranquilamente. Vocês viram que aula maravilhosa? Utilizando a Ana, né, que é mestre em patchwork, tem uma super didática. Como ela foi professora, então isso ajuda pra caramba, né? É paixão por ensinar, né, Cláudia? Sabe, eu sinto a sua assim. preocupação nos mínimos detalhes, tanto que a gente até mostrou o Maurício com a câmera aqui assim, porque você faz questão mesmo que mostre, juntamente com a equipe porque, às vezes, pra gente é uma coisa muito simples, mas pra quem tá do outro lado da telinha, são dicas que pra gente é simples, mas pra elas são valiosas. Então não custa nada você passar, né? Então juntou a Ana com a técnica do patchwork, com a nossa lindona, a Elna Silfan, e aí a régua. Gente, ficou tudo bom demais. Presentaço. Vamos falar dessa moça linda? Olha, a Elna Silfan, então ela faz desde aqueles trabalhos básicos em casa, eu preciso pregar um botão, um zíper, um cerzido. Ela aguenta bem, Cláudia? Eu quero uma máquina de trabalho com barras de calças, enfim, claro que aguenta um jeans, um brim, o patchwork, extremamente robusta, moderna, compacta. Isso é muito legal porque ela cabe em qualquer lugar em casa. Aquele quartinho que você tem, um cantinho na sala. Como ela é super bonita, se você quiser trabalhar na sala, ela até compõe o ambiente. Não é, Ana? E o melhor, com preço bom. E com preço bom. Dá vontade de falar. Você vai ter que ligar para saber. Aí tem a capa protetora, tem uma alça também. Vamos lembrar que são 15 pontos de costura, o caseado de 4 passos, o comprimento máximo do ponto são 4 milímetros, o bracinho livre para as costuras tubulares, o retrocesso de pontos que é fundamental para você reforçar a sua costura. Aí você pode vender bolsas, mantas, colchas, o trabalho que você fizer, sem ter nenhum tipo de receio de que aquilo vá descosturar, não é verdade? É a sua apresentação, é o seu cartão de visitas. A fácil visualização dos tipos de pontos disponíveis, tá tudo lá no passo a passo. A velocidade, 750 pontos por minuto e a voltagem, 110 ou 220. Eu vou até chegar do ladinho. Isso facilita muito, né? Que na cidade é 220, ser bivolt ajuda muito, né? Muito. Ó, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. A Ana fez esse trabalho hoje maravilhoso com essa régua aqui, que é um baita de um lançamento. Ela é pequenininha, mas com essa mocinha pequenininha, a gente faz trabalhos incríveis. Gente, o desenho ficou lindo. Então, qual é a promoção? Essa máquina é um presente que você está dando para a sua vida. Você que já costura e você que está começando a costurar. Tem muitas meninas, donas de casa e homens também que modificaram a vida pelo simples fato de adquirir uma boa máquina de costura. E a Elna Silfan tem assinatura de muita gente consagrada, inclusive hoje aqui da Ana Cosentino. Então você que ligar agora, aliás, não é só você, são as 100 primeiras pessoas que ligarem e comprarem através do 0 Operadora 11 3382 2000, as 100 primeiras pessoas vão receber de presente a régua da Ana Cosentino, que é um baita de um lançamento. Vamos ligar, gente, aproveitar muito. 0 Operadora 11 3382 2000, 3382 2000 e também pelo site www.vitrinedoartesanato.com.br. Fala que ela é linda. A paixão. Eu vou trazer bastante peças com essa régua, porque essa régua ela é muito rica, dá para fazer bastante. Mas só da gente olhar boa aí, Ana, aquela hora que você começou a formar os desenhos ali. Nossa, tem outras opções, tem muitas opções. Então a gente vai preparar várias peças com elas. Olha, tá de parabéns você, a Elna Silfan. A sua régua foi uma aula e tanto. Espero que vocês em casa tenham gostado, porque aqui a gente aproveitou muito. E mostre fotos pra gente na nossa rede social. Claro! Que eu adoro ver. Eles postam no seu Facebook? Eu tenho uma pasta só de trabalhos de pessoal que assiste. É muito legal. A gente, não sei se nós somos amigas ainda, eu e você lá. Eu vou tentar te adicionar. Me adiciona lá. Né? Então, tem que põe no curtir. E aí a sua cachorrinha também. Aí eu tenho Belinha Cosentino. Belinha Cosentino, a cadelinha da Ana. Ela tá com quantos amigos? Quase 800 amigos. Tem mais amigo que muita gente. Pra brincar, pra relaxar. Obrigada, querida. Valeu. Foi um prazer, Fica com Deus. Cláudia. Prazer também. Beijo grande, gente. Tchau, que aula meninas. linda.